Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para falar sobre o que eu não poderia deixar de falar, né? Que é o Dia do Trabalho. Mais uma oportunidade para a gente refletir, né? Sobre as questões humanas, né? As ilusões, as fantasias humanas. É disso que trata o nosso canal, né? A gente já está cansado, né? De tanta mentira. A gente já está cansado de viver num mundo de fantasia, um mundo infantil. Não vou nem dizer um mundo infantil, né? Mas um mundo de pessoas infantis que são controladas por um sistema escravocrata, né? Um sistema que domina praticamente todos os aspectos da vida do indivíduo, do cidadão. A grande maioria aí, né, vive só para trabalhar e a maioria desse dinheiro retorna para o Estado, né? Porque pouquíssimo, digamos assim, percentual, né, parte do dinheiro que o indivíduo ganha, o salário, né, que no passado ela era pago em sal, né? Então por isso o nome salário. E trabalho, né, era um instrumento de tortura. Tripalium, literalmente 3 paus, onde o escravo, né, era amarrado, né, e poderia ser ali torturado, né? Podiam jogar óleo quente nele, escotear, né? Instrumento de tortura. Tripalium é a origem da palavra trabalho. E nós temos aí uma sociedade que paga um salário para o trabalhador. Como eu falei, quase todo esse salário retorna para o Estado, porque é só para sobrevivência. Né? Só para sobrevivência. Um salário mínimo não dá nem para uma pessoa sozinha. Não dá nem para uma pessoa sozinha pagar comida, roupa, instrução, né? Tem cursos, água, luz, internet. Não ter às vezes plano de saúde, né? Porque para você ter, né, um atendimento de melhor qualidade, você vai ter que pagar um plano de saúde. E se você tiver um carro, você vai ter que fazer a manutenção desse carro, né? Gastar dinheiro com o mecânico. Você tem coisas que você precisa comprar para sua casa. Porra, para uma pessoa só, cara, não dá. E tem gente que ainda tem família, né? Filhos. E consegue sobreviver, não sei como, com salário mínimo. Ou seja, o indivíduo não vive, na realidade. O indivíduo só sobrevive. Nós também temos aí um Estado, né? Um governo paternalista, um governo assistencialista, que ao invés de se preocupar com o controle de natalidade, educação, né, das pessoas, para a diminuição do número de filhos, fica simplesmente dando auxílio, em cima de auxílio, numa manobra, como eu falei, paternalista, política, né? Mas isso não é só nesse governo atual, isso já se arrasta, né? Durante décadas. Lá desde Getúlio Vargas, né, que começou com essa questão de tentar trazer o povo para o lado dele, que era uma ditadura, né? E o Getúlio Vargas tentou usar o Dia do Trabalho, que é a questão hoje aqui, o Dia do Trabalhador, né, 1º de maio, para poder atrair o povo para o lado dele, né? Que originalmente o 1º de maio surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, século XIX, né, 1886, com uma grande greve, né, a nível... começou lá em Chicago, foi uma coisa a nível nacional. E houve muita repressão, houve muitas mortes, né, muitos mártires,
muita gente ferida, porque os trabalhadores exigiam melhores condições. Alguns trabalhavam, né, de 12 a 16 horas, era um regime, né? Análogo à escravidão. Né? A indivíduo só via para trabalhar. Não mudou muito hoje em dia não, mas, enfim. A origem do dia do trabalho é esse, né? É importante, já que eu estou falando do dia do trabalhador, né? Foi a origem, como eu falei. Em Chicago começou com essa grande greve, que houve uma forte repressão, e esse dia marcou, né, a luta pelos direitos dos trabalhadores. O que, como eu falei, depois de Getúlio Vargas aqui no Brasil, né, que era uma ditadura, ele começou a usar isso para fins políticos. Ele tirou, na realidade, o sentido, né, das lutas trabalhistas, começou a transformar em festividade, em celebração, como é no dia de hoje. Né? O dia do trabalho hoje é simplesmente um feriado para celebrar, né? Para o cara ficar em casa, tal, e boa parte nem consegue ficar em casa, né? Porque não dá, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar no próprio feriado e, tipo assim, perdeu totalmente o sentido, né? Porque, como eu falei, Getúlio Vargas estava num governo com forte oposição, né? E um governo militar, e ele queria o povo do lado dele, né? Então ele começou a fazer essa manobra em relação às leis trabalhistas. Usou o dia do trabalho, transformou o dia do trabalho no feriado, para tentar atrair o povo pro lado dele, né? Pro lado da ditadura. E, diante de tanta pressão, tanto pressão popular como pressão política, ele acabou se suicidando, dando um tiro no peito. Não aguentou a pressão. Então, você vê, né? Que o dia do trabalho, para esse povo lá em Chicago, né, que sofria forte influência do trabalho nas suas vidas, era um regime que, como eu falei, de 12 a 16 horas de trabalho, às vezes até mais. E com essa revolução toda, né, esse marco, né, que foi um marco, foi realmente o 1º de maio, foi um marco para o mundo todo. Né? Depois, né, posteriormente, parece que acho que já no século XX, se estabeleceu a jornada de 8 horas, se eu não me engano, na França, né, se iniciou na França, depois foi se espalhando essa jornada de 8 horas. Mas não deixa de ser escravidão ainda, né? Porque quase ninguém trabalha 8 horas. Quase ninguém trabalha 8 horas. 8 horas é a carga horária de trabalho. Mas se você for considerar, né, que a maioria das pessoas moram longe dos seus locais de trabalho, muitos trabalham no centro, né, e moram nas periferias, dependem do transporte público, que toda parte do mundo, quase do mundo todo, é péssimo. Né? Transporte lotado, transporte muitas das vezes sem ar-condicionado, se acontece um acidente, para tudo. Né? Então, se você for contar que o indivíduo ele tem que acordar muito cedo, né? Muitas das vezes ainda tem que botar os filhos na escola, para depois ir para o trabalho. Então, dá banho nos filhos, dá café para os filhos, né? Tomar banho. Cara, com certeza o indivíduo trabalha muito mais se você for considerar o deslocamento. Né? Trabalha, porque já iniciou, né, o dia de trabalho. Se você acordou, você já está se arrumando, tomando banho, se preparando para trabalhar, enfrentando o transporte público para chegar, isso já pode ser considerado trabalho. Né? Então, se você demora 1 hora, né, ou 2 para chegar no seu trabalho todo dia, e depois demora 1 hora ou 2 para voltar, coloca aí na ponta do lápis, né? São 12 horas de trabalho. Então mudou o quê? Não mudou nada, né? É uma mudança ilusória. Se o indivíduo lá do século XIX estava fazendo greve porque estava trabalhando 12 horas, de 12 a 16 horas, não mudou muita coisa hoje em dia, não. E a maioria também, muitos não conseguem trabalhar no emprego só. Então o cara aproveita a folga para trabalhar, né? Agora está se querendo mudar aí, né, para essa questão da escala 6x1, que eu acho um absurdo mesmo. Caramba, você tem uma folguinha só, que desproporção, né? Trabalhar 6 dias e ter uma folga. Nessa folga você fica desmaiado, cara. Você não tem disposição para nada. Se você fizer alguma coisa, for passear, sei lá, for pra praia, e tudo isso cansa, né? E aí como é que você vai trabalhar no dia seguinte, né? O cara vai moído, aí acontece acidente de trabalho, distrações, esses caminhoneiros aí que de vez em quando, né,
pilota aquelas carretas, dirige aquelas carretas pesadíssimas, uma responsabilidade do caralho, ruins de manobrar. Esses indivíduos estão sob alto estresse e acabam muitas vezes dormindo ao volante, acontecem acidentes. Esses dias eu vi um acidente que o motorista alegou que dormiu no volante, a carreta virou, pô, perdeu o controle, a carreta virou. Então, olha o transtorno, né? Aí o indivíduo acha que ele não trabalha 12 horas por dia, ele acha que ele trabalha só 8, né? Aí tem essa coisa da redução da escala. Ai, o cara vai poder ficar 2 dias em casa. Mudou o quê? Mudou grande coisa. Trabalhar 5 dias para ficar 2 em casa. E duvido, a maioria vai usar essa folga para trabalhar, né, em empregos alternativos. É isso que vai acontecer. Não existe como, né? O indivíduo ganhando um salário mínimo. Se ele tiver mais folga, ele vai querer trabalhar mais. Então é uma ilusão, né? Isso é uma total fantasia, dia do trabalho, conquistas trabalhistas. Tudo bem, né? Tivemos ao longo dos anos aí várias conquistas trabalhistas, vários direitos, né? Mas ainda continua sendo um regime de escravidão. Né? Porque pouca gente trabalha no que gosta, pouca gente trabalha porque quer, né, trabalhar. Simplesmente, o que é escravidão? O que é escravidão? Escravidão é você forçar alguém a fazer alguma coisa para ela sobreviver. Senão ela morre. Né? Isso acho que é o resumo da escravidão. Né? Alguém ser forçado a um trabalho, né? Porque nem bandido na cadeia é obrigado a trabalhar, nem bandido na cadeia é obrigado a trabalhar. Né? Muitas cadeias oferecem a oportunidade do cara trabalhar para reduzir a pena, mas se ele não quiser, ele não pode ser forçado. Mas são poucas cadeias por aí que tem isso, né? Tem lá uma oficina, tem lá para o cara trabalhar, e ele vai reduzindo a pena dele de acordo com o trabalho que ele vai fazendo. Em algumas situações, né, o dinheiro que ele produz ali vai para a família dele, ou vai para a família da vítima. Mas isso é em poucos presídios. Na maioria, o cara fica lá vagabundeando mesmo, sem fazer porra nenhuma o dia inteiro. Se você der um trabalho para ele, ele não vai querer. Então, como eu falei, nem o indivíduo na cadeia é obrigado a trabalhar. O indivíduo aqui fora não tem jeito, cara. Se ele não trabalhar, ou ele vai viver em péssimas condições, vai ser um mendigo, vai viver imundo, não vai ter uma casa, não vai ter um lugar para morar, não vai ter nada. Vai morar na rua, catando latinha, catando papelão, uma vida miserável, né? Sem uma residência fixa, sem uma possibilidade de melhorar. De muitos desses indivíduos, eles até acabam, eles nem são, né, perturbados, nem têm algum tipo de distúrbio, mas são indivíduos que acabam desenvolvendo, né, por causa do alcoolismo, as drogas, o crack, né? O cara é empurrado para essa situação. Ou ele é empurrado para essa situação, né? Se ele já não tiver, né, uma capacidade, ou uma vontade, ou simplesmente chutou o balde, não quer saber, vai morar na rua, foda-se. Não é porque não aguenta, não suporta 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabalho diário. Outros vão para o crime, né? Para a criminalidade. Já é outro caso, porque o indivíduo criminoso ele já tem uma predisposição. Né? Isso não tem a ver com pobreza, não tem a ver com escassez, com nada, né? Porque tem muita gente rica também que é criminosa. Muita gente de classe média, muita gente que tem boa família e é criminoso. A índole criminosa é uma coisa que já meio que está no indivíduo. Né? Claro que alguns, né, se tiverem uma boa família, se tiverem, né, atenção, até carinho, né, talvez não desenvolvam essa sua índole criminosa, né? Mesmo sendo às vezes um pouco agressivos, pode até ser que não desenvolvam, né? Mas geralmente o indivíduo que vai para esse tipo de mundo, né, tipo de vida, é por índole, né? Não pela escassez em si, não pela miséria na qual vive, mas a miséria também, como eu falei, pode empurrar o indivíduo para isso, né? Falta de alternativa, loucura, né? Não tem mais nada a perder, e o indivíduo cai numa insanidade dessa. Né? Tudo é também a falta de educação, a falta de oportunidade, a falta de visão, né? Porque se você só conhece violência, se você nasceu no meio da violência, se você se sente, né, discriminado, maltratado, violentado, e você vê gente vivendo muito bem, você vivendo muito mal, a gente não sabe onde isso pode dar para certos indivíduos, pode realmente se tornar indivíduos criminosos, sem nem ter essa índole, né? Às vezes são carregados, né? A influência é o que eles aprenderam. Eu não estou justificando a violência, né? Porque tem muita gente, como eu falei, que nasce na favela, nasce na periferia, na pobreza, na miséria, é violentado, é maltratado e não vira bandido. Então, o bandido para mim tem que ser perdoado. Né? A pessoa que age contra
a sociedade, não tem justificativa. Né? Eu mesmo fui pobre, eu mesmo passei fome, nunca me tornei bandido, nunca tive essa índole. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas, independente das condições que geraram isso, a pessoa tem que ser responsabilizada, porque o indivíduo tem que ter empatia pelos outros. Né? Se vai viver em sociedade, tem que saber viver, tem que saber entender que os outros também têm os seus direitos. Mas estou falando, né? Se você não tem educação, eu talvez se eu não tivesse tido educação nenhuma, não sei, né? Não sei o que eu me tornaria. Né? Porque eu vivi na pobreza, vivi na miséria, passei fome, como eu falei, não tinha nada, a casa toda caindo aos pedaços, dependendo de favor dos outros. Minha infância foi assim. E meu pai morreu muito cedo, né? Também meu pai era todo doente, minha mãe era uma ignorante, religiosa. E a gente tinha doença, pessoas doentes na família que a gente tinha que cuidar, né? Meus tios. Então foi muito sofrimento, né? Mas eu tive educação, eu tive a oportunidade de estudar e, associado a uma boa índole, né, que já veio comigo, eu fui levando minha vida e consegui, né, me adaptar, né? Consegui estudar, consegui, né, ter meu emprego no funcionalismo público e aí pronto. Eu consegui fazer minha carreira e eu estou aqui, vendo uma vida pacata, tranquila, sem necessidade de ser um trabalhador escravo, como eu já fui durante mais de 30 anos. Por quê? Porque, como eu falei, entende? Ou você trabalha ou você vai ser um miserável. Não tem jeito. Então esse trabalho escravo, isso para mim define a condição de trabalho escravo. Por quê? Porque a sociedade não obriga, né? Ela não fala assim, pela lei, você é obrigado a trabalhar. Ela não te impõe. Como eu disse, não impõe nem para o presidiário se ele não quiser. Fica lá dormindo o dia inteiro, vagabundeando o dia inteiro, dentro do presídio, vendo jogo de futebol na televisão, conversando com os amigos, tomando banho de sol, recebendo visita íntima, tudo isso aí, né? Saidinha. O cara vive ali e é sustentado pelo Estado. Olha que doideira, né? O cara comete um crime e ele tem que ser sustentado pelo Estado. E ele não é obrigado a trabalhar. E o cara que está aqui fora, que acha que é livre, que acha que não está preso, é obrigado moralmente a trabalhar. Porque se ele não trabalhar, legalmente não é obrigado, mas ele moralmente é, né? Se ele não trabalhar, é até questão de sobrevivência, né? Fisicamente também ele é obrigado a trabalhar. Senão não sobrevive, não tem nada, vive na miséria. Então que porra de conquista de trabalho é esse? De leis trabalhistas a favor, né, do trabalhador, né, a favor do escravo. Né? Porque o próprio governo sabe que se ele apertar muito o trabalhador, começam as reações, né? Começam as greves, começam os distúrbios civis, né? Porque o indivíduo que já tem, né, uma propensão para ser submisso, eu acho que isso é genético no ser humano, por isso nós vivemos, a maioria das sociedades vive no sistema de pirâmide, né, que é 1% de ricos na ponta, quanto mais vai descendo para a base, mais desgraça, mais pobreza, mais miséria, né? E esses indivíduos trabalham felizes, alimentando esse sistema, né, que só enriquece os que estão na ponta. E não tem quase chance de você chegar lá na ponta. Né? Você sobe até alguns degraus, você consegue ascender um pouco, mas chegar lá na ponta é para poucos. Né? Como eu falei, é 1% de ricos e esse percentual se mantém. Né? Não é de hoje. Então são muito poucos privilegiados que já nascem, né, em berço de ouro, com a bunda virada para a lua, como dizem, né? São pouquíssimos. A grande massa é de desgraçados. Mas existe a figura, né, como eu falei, da propensão. Parece que o ser humano gosta de hierarquia. Né? O ser humano ele não se sente bem sendo senhor de si mesmo. Já reparou isso? Né? As pessoas não se sentem bem. É por isso que canais como os nossos, né, que tem essa proposta, né, traz essa ideia, comece a parar para pensar. Porque só pensando é que você critica. Só pensando é que você consegue cruzar a linha do medo, achando que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai ter consequências graves. Se eu não acreditar em Deus, vai ter consequências graves. Vão vir maldições sobre mim. Tudo isso é o controle mental, né, dessa matrix, dessa realidade que os governantes, a mídia, né, os políticos, até a sua própria família, isso está tão enraizado, gente.
Não é que o papai e mamãe, quando você nasce no mundo, papai e mamãe, que são os seus exemplos, são trabalhadores desgraçados quase sempre, né? Infelizes desgraçados, sofredores, que muitas das vezes mal conseguem ficar com os filhos. Larga jogada em creche para ser cuidado pelos outros. Isso é amor? Que amor é esse, né? Que o pai diz que ama o filho e larga na creche, né? E quer creche integral, né? Exige do governo, exige da prefeitura, exige do Estado. Quero creche integral para largar meu filho lá. Jogar na mão de qualquer um, né? Quando não está na creche integral, né, tem que ir para a escola. Da escola, como os pais trabalham, também às vezes ficam com os avós ou ficam com estranhos. Quando não ficam sozinhos em casa, largados, né? E aí, as más influências, né? Vão aprendendo tudo com os amigos na rua. Tem pai e mãe que nem sabe onde o filho está, se perguntar, né? Não sabe onde o filho está. Está pela rua com os amigos, né? Aí vem as drogas e pronto. Né? Vem a rebeldia da adolescência, começam os crimes, aí. Onde isso vai parar, né? Às vezes num criminoso de alta periculosidade, porque acho que todo criminoso pode-se dizer que é de alta periculosidade, né? Qualquer um que pega uma arma e sai por aí para assaltar, para roubar, né? Mesmo que não esteja com a intenção em si de matar alguém, mas uma hora ou outra vai ter o batismo, né? Uma hora ou outra vai ter que matar alguém. Né? Então, todo criminoso é de alta periculosidade no fundo, é isso, né? Claro, né, que você vai dizer, mas um cara que furta, que não age com violência, mas todo criminoso evolui, né? Muitos saem né, começam com pequenos crimes, começam com furto e tal, daqui a pouquinho está se envolvendo coisa pior. E que coisa pior do que isso, cara? Furtar as coisas dos outros. Isso também para mim é um criminoso de alta periculosidade, porque você não sabe o que ele é capaz. Ele é capaz de invadir sua casa, né? Se você reagir, talvez ele seja capaz de te matar, né? Então, tem que parar com esse negócio de passar panos quentes, né? Mas como eu estava falando, esses são os revoltados, né? Esses são os perdidos. Mas existe uma grande propensão no ser humano para submissão. Como eu falei, sistema piramidal, né? Por isso que a religião é tão forte, principalmente em países miseráveis como o Brasil. Por quê? A religião também é uma pirâmide. Tem uma hierarquia muito forte, né? Tem um Deus na ponta, que isso é tudo simbólico, esse Deus imaginário, esse Deus que as religiões pregam, que você deve adorar, que você deve se submeter, que você deve temer, né? Implorar, né? E tudo que ele te dá, né? As migalhas que ele te dá, né? Você tem que agradecer. E quando vem a desgraça, porque foi a vontade dele, né? É a mesma coisa que acontece, né, em qualquer sistema piramidal. A idolatria por quem está na ponta, que é colocado como divino, né? Isso que representa Deus, né? Isso que representa os anjos, os arcanjos, os profetas. Né? E o demônio acaba sendo esse que reage. Né? Por isso que o diabo ele é tão associado, né, com crime, com coisa ruim, com destruição, né? com caos. Mas não. Se você for ver o símbolo do diabo, é o símbolo de contestação. É quando você começa a pensar, a parar para pensar, e começa a olhar que os deuses não são deuses coisa nenhuma, que não existem deuses, que existem, são homens de Deus, se fingindo de divinos para te enganar, para te controlar. É isso que a gente vê na política, né? É isso que se vê com raríssimas exceções, mas o sistema funciona dessa forma. Então o indivíduo parece que ele tem uma propensão a se curvar, né? Os islâmicos lá viram com a bunda pro céu, né? Tradição islâmica, rezar de bunda para cima. Entende? A tradição da religião se submeter a Deus, não importa o que aconteça com você. Se você está fudido, se você está bem, não importa. Você tem que estar sempre agradecendo. E quando, na maioria das vezes, tudo que você tem, simplesmente você tem porque você conquistou com o seu trabalho. Né? Até a saúde é uma conquista, né? Porque se você não souber se alimentar, se você não souber ter também equilíbrio psicológico, né? Para não ficar sofrendo estresse o tempo todo. Né? Quando você vê que você está sofrendo estresse, você se deslocar para longe desse estresse, né? Seja na família. Costumo falar, cara, é quando você... É o que a gente propõe aqui. Quando você começa a pensar, sabe, não passa o dia igual um alienado, copiando o comportamento dos outros, igual um bicho de manada, igual um clone, porque, como eu falei inicialmente, você nasceu aqui e você vai ser doutrinado a obedecer, doutrinado a idolatrar os outros, artistas, políticos. Tem gente aí que morre por causa de político, tem gente que morre por causa de futebol, entre briga, leva facada, leva porrada. Por
por causa de time de futebol, por causa de jogador, por causa de político de estimação, cara. Quantos casos a gente não conhece, né? Isso é a propensão do indivíduo a ser um escravo, né? Porque esse sistema, como eu falei, é um sistema que obriga você a trabalhar, senão você simplesmente não come, né? Simplesmente não tem saúde, educação, não tem nada, né? Você nem se desloca, né? Você não pode ter um carro, pode ter uma moto, pode ter uma casa, pode ter nada, né? E quem tem, quase todo o dinheiro é só para sobrevivência. Sobra muito pouco para diversão, sobra muito pouco para viagem, sobra muito pouco, né, para entretenimento ou cultura, sobra muito pouco. Tudo isso gera gastos, né? Então, nesse dia do trabalho escravo, como é que alguém pode comemorar isso, né? Dia do trabalho escravo. É isso que a gente vê, né? Ser humano comemorando idiotice. Porque se realmente, né, alguém quisesse uma mudança, exigiria, como eu falei, leis mais rígidas contra criminosos, contra quem está à margem da lei, né? Isso sim é valorização de quem realmente trabalha, né? Mas não é o que a gente vê, o trabalhador está morrendo aí na mão de bandido, o crime só se espalhando, se enraizando e atingindo até mesmo as esferas do governo, que é o que a gente está mais vendo aí, né? Corrupção na política, associada com grupos criminosos. Tudo isso. Né? E a população inerte, né? A população só reclamando que quer justiça, né? Inocente morrendo direto aí, né? A maioria desses criminosos que estão aí na rua estão cheios de passagens, e simplesmente o juiz vai e libera, né? Outros dentro da cadeia controlando, né, a criminalidade, o tráfico de drogas dentro das favelas. É um caos, né? E o trabalhador exige os seus direitos de verdade, né? Direito de ir e vir, não exige. Se o trabalhador exigisse isso, o trabalhador ia para as ruas exigir pena de morte, exigir essa porra de acabar com a minoridade penal, cometer o crime e vai ser julgado como adulto. Não tem esse negócio de inimputável, né? Não, qualquer um, né? Qualquer um cometa crime, desde que não seja um débil mental incapaz, né? Mas mesmo esses eu acho que tem que ser responsabilizado, porque não dá para viver dentro da sociedade, né? Por exemplo, um psicopata, um sociopata, um maluco qualquer aí que quer matar as pessoas, felizmente tinha que se dar um jeito nessa gente, né? Matou, morre, né? Lei da questão de proporcionalidade. Mas a nossa sociedade não é proporcional. O cara mata, mas não pode ser morto, né? O cara estupra, mas não pode ser estuprado. O cara rouba, mas não pode ser roubado. O cara dá um tiro, mata uma pessoa, e se ele receber um tiro, ele tem que ser cuidado. Então, cuidado pelo próprio policial que foi alvejado por ele, né? A própria polícia que tomou o tiro do bandido, se o bandido receber um tiro, a polícia tem que ir lá, socorrer ele e levar e colocar ele no hospital do lado do trabalhador. Então, qual o valor do trabalhador? Nenhum, né? Zero. Se o trabalhador se desse valor, ele estaria na rua exigindo essas coisas, exigindo controle de natalidade, para ter menos gente, para ter menos caos, urbanização das favelas, né? Ampliação, né? Da segurança pública, mas isso também tem que vir associado com a educação. Se não tiver educação, se não tiver controle de natalidade, se a população não diminuir, né? Se as pessoas se tornarem mais conscientes de que você não precisa de tanto para viver, mas você precisa, né, do suficiente. Você precisa, né? Nem luxo, nem lixo. Mas se a classe trabalhadora aceita uma classe política rica, milionária, que ainda diz que é representante do povo, esses deputados que não fazem porra nenhuma para ninguém, tem um monte de benefício, né? Se eu for contar um salário de um deputado hoje, passa de 100 mil. Porque ele recebe muito mais de 100 mil, né? Porque ele recebe o salário dele que está por volta de uns 40 mil, ainda recebe mais de 60 mil para contratar assessores. Que balbúrdia, né? Que bagunça, Isso sim também é uma forma de violência, né? E o trabalhador não está nem aí, né? Vai ter eleição agora, os idiotas tudo voltar. O que adianta 1º de maio? Vai votar o quê? Esquerda e direita, né? É isso aqui, né? É isso aqui, é o político que tem para votar, né? É Flávio Bolsonaro ou Lula? É isso que tem para votar. O indivíduo parece que só tem 2 neurônios, né? Só tem 2 candidatos praticamente, que os outros são não fede nem cheira, né? Então, que país é esse, né? Que país é esse? Onde o trabalhador não exige nada?
Ele só quer que um dia mais, né? Ele nem ele está exigindo, né? Isso aí foi pauta de alguns políticos né, da parte mais, digamos assim, socialista, né, desse país, a esquerda, que teve essa preocupação de diminuir um pouquinho, né, a carga horária do indivíduo. Eu não sei com quais interesses, né, temos eleições esse ano, uma pauta que vai atrair os trabalhadores. Como eu falei, Getúlio Vargas já fez isso, né? Durante a ditadura. Queria puxar a sardinha para o lado dos trabalhadores, melhorando um pouquinho as condições para poder ter benefício, né? Para poder ter apoio popular. Será que isso não é manobra eleitoreira? Nesse ano de eleição, você lutar por uma pauta dessa, né? Ai, caiu 6-1. Tô dizendo, eu acho que até melhora, né? Talvez se isso realmente for acontecer na prática, se o indivíduo não tiver perda salarial, se o indivíduo for mandado embora por conta disso, o que vai acontecer? Vai ser uma boa para pelo menos mais um dia, mas isso não resolve a questão, né? Porque, como eu falei, num país desse, com salário desse, com custo de vida desse, uma violência dessa, tudo isso, o indivíduo vai ter sim que trabalhar na folga, né? Como já acontece aí, né? Vai continuar a mesma coisa, só disfarçada de direitos trabalhistas, porque o trabalhador mesmo não se valoriza. O trabalhador aceita essa escravidão. É sempre esse negócio de paternalismo, né? Eu não vi ninguém ir para as ruas, parar tudo para pedir a redução da carga horária, né, de 6-1. Não ouvi. Isso aí foi os partidos políticos a proposta, né? Para ter mais apoio popular. Acaba sendo um benefício, como eu falei, mas não é grande coisa. Para mim, trabalhar 5 dias, né, 10, 12 horas por dia, porque é isso que acontece, como eu falei, você já está trabalhando quando você acorda, né, para ir para o trabalho. Né, porque toda a jornada que você vai de trabalho durante o dia, então começa o quê? Às vezes 4 horas da manhã, né, às vezes você só pega 8. Mas você já está acordando, já está se alimentando, já está se vestindo, já está tomando banho, já está pegando transporte, pegando engarrafamento, porque muita gente, né, só cresce a população. Como eu falei, não tem pauta de controle de natalidade, não tem nenhuma pauta séria para mudar a vida do trabalhador mesmo. Não tem, né? O próprio trabalhador quer se encher de filhote. Né? O próprio trabalhador, as próprias pessoas, se alguém levantar essa pauta, que tem que ter controle de natalidade, que tem que ter um rigoroso controle, o indivíduo, igual, né, em alguns países lá, se não me engano, na China, né, que tinha essa política do filho único. Porra, se começar com isso aqui nunca vai funcionar, né, por causa da religião que diz crescei-vos e multiplicai-vos. Mas os próprios crentes são hipócritas, católicos também, porque usam camisinha, usam anticoncepcional, os que são um pouquinho mais lúcidos, né, que não são tão burros, fazem esse controle. Mas tem muita gente aí por aí que está se enchendo de filho ainda. Gente jovem com 2, 3 filhos, de casamento diferente, né, pagando pensão o resto da vida. Cara, então o ser humano é louco mesmo. Mas eu estava aqui, né? Eu tinha que falar nisso aqui hoje, né? Eu tinha que falar nisso aqui hoje, porque é o dia do trabalho, tem que falar, né? É um assunto do momento, né, que está na pauta. E trazer um outro lado, né? Uma outra visão de que esse feriado não está valendo de porra nenhuma. Vai continuar tudo a mesma coisa. Se você não se movimentar, se você, por você mesmo, per si, né, não aprender que você que tem que criar as condições, você que tem que criar as oportunidades, principalmente com estudo. Assistir esse vídeo aqui, né? Eu não sou grande coisa, mas eu tenho experiência, uma certa experiência. Entende? Eu tipo assim, pelo menos, né? Eu trabalhei como todo mundo, trabalhei por mais de 30 anos, eu tive filho, me envolvi com família, tudo isso. Não é porque eu era ignorante, eu não sabia o que eu sei hoje, eu não tinha na minha época né, não tinha internet, na minha época de jovem. Então eu tinha essa ilusão de casamento, de filho, né? Quebrei a cara com tudo isso. A gente traz a nossa experiência aqui para mostrar para você que você pode ter uma outra vida. Né? Você é jovem, né? Principalmente, porra, eu tô dizendo, você já está estudando só de assistir os nossos vídeos. Se você quiser ver os nossos vídeos, né? Maratonar os nossos vídeos, te garanto que você vai aprender muita coisa a respeito de autovalorização. A respeito de que você não precisa seguir as regras da sociedade. Algumas sim, né? Porque, claro, né? Você tem que se adaptar. Mas, como costumo dizer, você tem que adaptar o mundo a você e não se adaptar ao mundo. Então, com esse pensamento, né,
ouvindo aí nossas palestras, né? nossas conversas, porque aqui é uma conversa, né? Aqui eu estou falando com milhares de pessoas. E quando eu estou aqui, você está comigo, né? Apesar de eu estar falando com milhares de pessoas, cada pessoa está me assistindo, cada pessoa está recebendo essa informação. Alguns recebem muito bem, compreendem muito bem, né? Já têm até esse pensamento, outras nunca ouviram falar, né? Nunca pensaram, né? Caralho, eu posso viver de uma forma diferente se eu quiser, né? Mais livre, menos comprometido, com filhote, com família, tudo isso pertence ao mundo animal, e mundo animal é só sofrimento, né? E apesar de nós termos um corpo de animal, a nossa mente, né, não precisa ser animalesca. Nós temos outros recursos que animais não têm. Nós temos a racionalidade, nós temos a inteligência racional, nós temos até mesmo uma certa moral, né, que pode ser construção em alguns aspectos, mas nos limita, nos controla a não sermos tão agressivos, a não sermos tão reativos. Né? O ideal é que não seja moral, que seja ética, né, que é diferente. Né? Ética é uma coisa que se desenvolve por si, estudando, observando a vida, tendo senso crítico, desprezando as porcarias, as mentiras que te contam, que são boa parte, né? Enche sua cabeça de lixo, né? E você, assistindo os nossos vídeos, comentando, né? Que também eu respondo muitos comentários, um inscrito fala com o outro, né? Então os comentários aqui são muito ricos, tem muita gente inteligente no nosso canal, acho que quem se identifica com o nosso canal, porra, isso aí é notório, né? Pessoas que se identificam com as nossas ideias são pessoas inteligentes. São pessoas que já têm que ter, muitas das vezes, um preparo, uma predisposição à liberdade, não predisposição a ser burro de carga. Né? Que nesse 1º de maio é o dia do trabalhador escravo, dia do trabalho escravo. Né? Não é dia do trabalhador, dia do trabalho escravo. Sempre foi, sempre vai ser assim. Agora, a mudança tem que ser com você. A questão é individual. Não fique imaginando que a gente vai conseguir mudar o mundo. O mundo não vai mudar, o mundo sempre foi assim. Né? Mas em todas as épocas sempre existiram pessoas especiais, pessoas diferentes. Especiais no sentido de ter uma visão diferente. Não de ser melhor do que ninguém. Né? Mas a gente tem que buscar, apesar de a gente não poder ser melhor do que ninguém, a gente tem que buscar o melhor pra gente. Ninguém vai fazer isso por você. Você pode ter certeza. Nem seu papai, nem sua mamãe, porque eles não têm condições muitas das vezes de fazer nem por eles, né? Muito menos por você. Mas que eles queiram alguma coisa para você, eles têm os preconceitos deles, têm as limitações deles, muitos não vão aceitar o que a gente está falando aqui, né? Então, depende só de você melhorar. E o futuro, né? Em algum momento, como eu costumo dizer, vai se tornar o seu presente. Então, você agora, nesse momento, não deixe para amanhã. Não fique desesperançoso. Eu não vou conseguir, é muito difícil. Todo mundo que chegou em algum lugar teve um grau de dificuldade, mas também teve um grau de não vou dizer crença, né? Mas um grau de força, né? De ir contra o que todo mundo estava falando. Eu sou um deles, né? Todo mundo falava para mim que eu não ia conseguir. Todo mundo falava para mim que o que eu estava fazendo estava errado. Todo mundo falava para mim, né, que como é que você está indo por esse caminho e tal, que eu digo em termos profissionais. E eu fui no caminho que eu senti que era o melhor. E hoje eu estou aposentado, estou muito bem. E os que falavam mal, né, da minha caminhada estão na merda hoje em dia. Estão na merda, né? Estão na maioria, né, que me criticou quando eu fui pela linha profissional que eu queria ir. Né? E a maioria também que me critica. Por quê? Por causa do meu niilismo, por causa do meu ateísmo, por causa do meu inconformismo, por causa da minha misantropia, do meu isolamento em relação a essa sociedade podre. A maioria desses que me criticam não estão bem em saúde, não estão bem financeiramente, não estão bem no âmbito familiar, né? Não estão bem aqui. Por mais depressão que eu tenho depressão existencial, né? Porque eu sou inteligente. Pô. Pessoas inteligentes vão ter algum nível de depressão nesse mundo aqui, porque sabe que isso aqui é inferno. Até você conseguir se libertar um pouco, caralho, você tem que se esforçar muito. Vamos falar, estudar, né? Acreditar em você, né? Não é acreditar em bobagem, Deus, em anjo, em misticismo, em macumbaria, em feitiço, toda essa palhaçada, espiritismo, mundo espiritual. Meu filho, não tem nada disso. É aqui, enquanto você está vivo. Né? Ou você vai ser um mendigo, um miserável, um pobre a vida inteira, né? Um escravo a vida inteira,
ou você vai se movimentar. Entendeu? É uma obrigação. Chega até a ser uma escravidão, né? Mas é uma escravidão que em algum momento vai te libertar. A escravidão de você se sentir obrigado a se libertar. Que escravidão melhor do que essa, né? Eu preciso me libertar. É o que me move. Em algum momento você tem que sair dessa escravidão. Escravidão principalmente aqui, ó. De não acreditar em você mesmo, de ficar acreditando um monte de bobagem. Quanta bobagem! Você acredita e não muda a sua vida em porra nenhuma. O que vale a pena é como você está se sentindo. É isso que vale a pena. Como você está se sentindo, você olhar, né, ao seu redor e ver o que você criou. Se você criou um ambiente agradável, tranquilo. Se é que se pode dizer, entre aspas, feliz, né? Sem gente. Não existe felicidade possível se você é dependente de pessoas. Tanto financeiramente como emocionalmente. Você tem que chegar nisso, ou então vai viver na merda a vida inteira. Feliz dia do trabalho escravo. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!